convido a abrir sua Bíblia no livro do profeta Sofonias. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 e orar por esse tempo de estudo da palavra. Assim diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, graças te damos porque o Senhor desejou nos revelar as maravilhas da tua palavra. Nós, como cantamos, não enxergaríamos, não ouviríamos a tua palavra, a tua voz, não enxergaríamos as tuas obras, não fosse tua misericórdia. Portanto, nós imploramos que o Senhor se revele a nós nessa hora, porque o momento mais importante de nossas vidas é quando estamos ouvindo a tua voz. Enquanto caminhamos nesse mundo em rumo à Nova Jerusalém, nós vivemos por aquilo que ouvimos e temos de crer nessas palavras. Por isso pedimos para que o Senhor nos desperte a fé, através da ação do teu Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, foi-se criada uma estrutura que servia para proteger os soldados de ataques aéreos. Essas estruturas foram chamadas de bunker, ou bunkers. E o que eram os bunkers? Era uma espécie de abrigo, feito debaixo da terra, na maioria das vezes, que resistia aos ataques aéreos dos inimigos. Então, protegia tanto os soldados, quanto os civis, que ficavam desprotegidos em ataques aéreos. E com o tempo, o bunker, após a Primeira Guerra Mundial, ele foi sendo desenvolvido. E alguns modelos passaram a ser chamados de casamatas, e nós vemos isso acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Os alemães usaram muito casamatas, e outros tipos de bunkers foram criados para além da guerra, por exemplo, para a proteção das pessoas em países em que há muitas catástrofes climáticas. A gente vê isso muito nos Estados Unidos, aqueles países também do Caribe, ou países em que há muitas tempestades elétricas, tornados, furacões. As pessoas usam muito os bunkers para se proteger desse tipo de situação. Inependentemente do tipo que seja de bunker, ou apesar dele ser recente, ter sido cunhado, criado ali no início do século passado, todos os bunkers, eles têm o propósito de proteger as pessoas, proteger aqueles que estão dentro de algum abrigo, daquilo que está sendo ofensivo, ou de um ataque que está vindo do lado de fora. Então o bunker sempre teve esse alvo, algo terrível acontecendo lá fora, tiros, bombas ou tempestades, raios, trovões, e as pessoas se recolhem em bunkers para se proteger. Mas essa ideia de necessidade de proteção de uma calamidade que acontece lá fora não é nova, não começou no século XIX. Desde que o mundo é mundo, nós sabemos que as pessoas tentam se proteger de calamidades. Aliás, nessa noite a gente vai observar que havia uma iminência de uma grande catástrofe sobre o povo de Deus, e nesse momento o povo sentiu a necessidade de ter um bunker, sentiu a necessidade de ter uma proteção. Há mais de 2.500 anos antes dessa palavra ser criada, a necessidade já estava lá, e a gente vai ver isso aqui em Sofonias. Em Sofonias a gente viaja no tempo, e nós chegamos até uma época em que o rei é o último bom rei temente a Deus de Judá, o rei Josias. Josias reina por volta do século 7 a.C. Nessa época, Israel, que era o reino do norte, já tinha sido derrotado, conquistado há mais ou menos 100 anos atrás. Então eles já tinham sido dizimados pelos assírios, e restou apenas o reino do sul, 2 tribos pequenas, chamado de Judá. Só aquilo ali agora é o povo de Deus. E quando isso acontece, 100 anos atrás, quando Israel é conquistado pelos inimigos, o rei de Judá, na época, era o rei Ezequias, que foi o terceiro bom rei que Judá teve,
dos 4 apenas, de 20 reis que Judá teve, só 4 foram tementes a Deus, numa história de 344 anos. Os outros 16 foram pessoas que não temiam ao Senhor. E Ezequias, quando Israel está sendo conquistado pela Assíria, Ezequias foi um bom rei. Ezequias se esforçou para trazer o povo de volta à obediência a Deus. Mas depois da morte dele, 2 maus reis surgem, o filho dele e o neto dele. Esses 2 maus reis são Manassés e Amon, em sequência, respectivamente. E eles foram 2 dos piores reis da história de Judá. E o que eles fazem? Eles anulam tudo o que Ezequias tinha feito. Eles revertem todo aquele combate que Ezequias tinha feito contra a idolatria, contra a injustiça. E eles voltam a colocar sobre o povo idolatria, imoralidade. Eles voltam a oprimir os necessitados, os pobres. Voltam a colocar injustiça dentro do povo, perseguindo os justos, oprimindo os crentes e tirando tudo daqueles que tinham pouco. E isso dura 57 anos. O povo sofre nas mãos desses maus reis por 57 anos. Aos 16 anos de idade, esse segundo rei, que é Amon, ele tem um filho. Tem um filho na sua adolescência, o filho Josias. Quando ele chega aos 22 anos, ele assume o trono deixado por seu pai, Manassés, mas morre aos 24 anos por conta de uma revolta, uma conspiração dos seus próprios servos. E por que é importante saber disso? Porque com a morte de Amon, o seu filho, que era muito novo, assume o trono em Judá. E esse filho, que é Josias, tem apenas 8 anos de idade. E ele assume o trono em Judá. E eu gostaria de te convidar a olhar alguns versículos em 2 Crônicas, que nos mostram um pouquinho desse início do reinado de Josias. Daqui a pouco a gente volta para Sofonias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Segundo Crônicas 34, nós leremos versículos 1 a 7. Segundo Crônicas 34, versículos 1 a 7. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos sobre Judá, em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Pois no 8º ano de seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares, das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. Os altares dos Baalins foram destruídos na presença dele, e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, destruiu os altares. Reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Apesar de ter um pai e um avô ímpios, Josias não seguiu os passos deles, mas seguiu os passos do seu bisavô, o bom rei Ezequias. Ele andou nos caminhos de Deus. E o texto diz que ele fez como Davi também. Com 16 anos de idade, os seus servos encontram dentro do templo de Deus, para você ver a situação que estavam, nem a lei de Deus eles tinham. Os servos dele encontram, escondidos nos escombros, a lei de Deus. E ali aos 16 anos de idade, Josias passa a buscar ao Senhor pessoalmente. O tempo passa um pouco e aos 20 anos ele percebe que ele é um dos únicos que está buscando fazer isso em Judá. Então ele sabe que é rei e ele percebe que tem que fazer alguma coisa. Então ele começa a convocar o povo e realizar reformas espirituais na nação, a exemplo do seu bisavô Ezequias. Então ele derruba altares idólatras, ele proíbe cultos pagãos e ele incentiva que as pessoas agora busquem o Senhor. Mas ainda assim, o costume pagão
ali em Judá era tão arraigado que poucos seguiram Josias. A gente imagina que foi uma reforma em que todos seguiram Josias. Não, foram poucos, bem poucos. E aí nesse cenário que surge a figura de Sofonias. Sofonias, como nós lemos, agora volta lá para Sofonias, capítulo 1, versículo 1. Sofonias, capítulo 1, versículo 1, nós lemos que é um profeta levantado por Deus nessa época de Josias. E a gente tem uma informação da linhagem de Sofonias nesse início do livro dele. Diz que ele é filho de Cuxi, é neto de Gedalias, é bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Eu falei bisavô, né? O Ezequias é o seu trisavô. Existe essa palavra, tá? Não vai para tataravô direto, é trineto, trisavô. Provavelmente está se referindo àquele bom rei que Judá teve 100 anos antes. Então o que isso significa? Significa que Sofonias nasceu em berço de ouro. Sofonias nasceu em berço nobre. Ele fazia parte da família real ali em Judá. Ele era primo mais velho de Josias, primo do rei. Essa é a situação de Sofonias. Aos 30 anos de idade, Sofonias é levantado por Deus como profeta. E agora ele vai auxiliar o seu primo nas reformas espirituais ali em Judá. Provavelmente um ano após o início dessas reformas. Então, Sofonias tem 30 anos de idade, Josias provavelmente tem 20, 21 anos de idade. E estão lá esses dois jovens para combater a imoralidade e a idolatria que havia no povo. Porque ele tem acesso ao palácio, porque ele é primo do rei. Sofonias então tem a possibilidade de pregar aos príncipes, às maiores autoridades, mas também de sair do palácio e pregar ao povo. E essa é a tarefa que Deus dá a Sofonias. Mas qual que é a missão de Sofonias? A missão é convocar o povo a aderir àquelas reformas que Josias estava tentando implementar. O povo não estava atendendo Josias. E Deus levanta Sofonias para dizer: olha, vocês são rebeldes, vocês deveriam se arrepender, porque se vocês não fizerem isso, virá um juízo. Deus vai castigar a nação, e vocês deveriam estar ouvindo o rei de vocês. E esse juízo, esse dia de castigo, esse dia de visitação de Deus, era chamado de dia do Senhor. A gente tem visto isso nos profetas. Dia do Senhor é o dia em que Deus vem para julgar. E Sofonias está ali para dizer: gente, esse dia virá. Esse dia virá. E aliás, os estudiosos dizem que Sofonias é o profeta que mais fala desse dia. E de fato você vai ver sendo repetidas várias vezes essa expressão, dia do Senhor. Por isso Sofonias é considerado como o resumo de todas as profecias do Antigo Testamento. É um pequeno livro que resume tudo que a gente lê nos profetas do Antigo Testamento. E que resumo é esse? A gente poderia sugerir esse resumo simplesmente pelo significado do nome de Sofonias. Sofonias significa o Senhor protege, o Senhor esconde, o Senhor guarda. O Senhor guarda o seu povo do juízo. O Senhor protege o seu povo da calamidade que está por vir. Ou seja, o Senhor é o bunker que livra os crentes do justo juízo contra o pecado. O Senhor protege. Portanto, a lição principal de Sofonias, eu vou falar ela várias vezes e você vai perceber. É simples. Deus julgará todas as nações. Deus julgará todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. Deus julgará todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. Essa mensagem então vai ser dada em duas partes. A primeira parte: Deus julgará todas as nações. Esse juízo em Sofonias é anunciado em duas etapas. Sofonias diz que Deus vai julgar todas as nações, começando em Judá, começando a castigar o seu povo, e depois esse juízo vai se estender a todas as outras nações da terra. Sofonias anuncia isso em dois ciclos. Primeiro ele fala sobre Judá, depois fala sobre as nações, depois fala sobre Judá de novo, e depois sobre as nações. Para que a gente utilize bem o tempo, a gente vai só olhar para os dois ciclos através das duas etapas. Deus vai julgar Judá, e depois vai julgar as nações. Vamos ler comigo: o juízo de Deus começará em Judá. É isso que Sofonias diz a partir do capítulo 1, versículo 2 em diante. Nós vamos ler Sofonias 1, de 2 até 18. Acompanhe comigo a leitura do texto. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar.
e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois Ele preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor castigarei os oficiais, os filhos do rei e todos os que se vestem com trajes estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos os que pulam a soleira dos ídolos, que enchem de violência e enganam a casa de seu Senhor. O Senhor diz: naquele dia se ouvirá uma voz de clamor na porta dos peixes, choro no distrito e grande estrondo nas montanhas. Ó moradores de Mactes, chorai, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que compram com a prata são destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, que dizem no coração: o Senhor não faz nem o bem, nem o mal. Por isso as riquezas deles serão saqueadas, e suas casas destruídas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do vinho. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia da indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, dia de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Afligirei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da indignação do Senhor. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque certamente fará uma destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O juízo de Deus começará em Judá. O que nós lemos aqui é o anúncio do juízo que está por vir sobre o povo. Versículos 2 e 3 parecem ser um resumo da mensagem de juízo. O que Sofonias diz é que Deus destruirá por completo tudo o que há na terra de Judá. E a gente percebe que Deus vai destruir tanto homens quanto animais, aves, peixes. Os bichinhos não têm nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma, mas vão sofrer por causa do pecado dos homens. Mas qual a razão? A gente começa a perceber a razão a partir do versículo 4. Mesmo com aquelas reformas que Josias estava implementando dentro do povo, ainda havia em Judá, diz o versículo 4, o remanescente de Baal. Ou em outra versão diz, havia um resto de adoração a esse Deus pagão, esse Deus chamado Baal. E quem era Baal? A gente ouve falar sobre ele em várias outras passagens do Antigo Testamento. Baal era o principal deus dos cananeus. Os cananeus eram aqueles povos que viviam na terra prometida antes de Israel chegar lá. Baal significa o meu dono, meu senhor, aquele a quem eu pertenço. Antes de conquistar Canaã, Deus tinha dito para o povo dele o seguinte: tomem cuidado quando vocês entrarem na terra. Não permitam que os deuses deles continuem lá. Não tolerem isso, porque esses deuses deles, esses ídolos, esse culto pagão deles, pode contaminar vocês. E vocês podem acabar me trocando pelos deuses da terra. O que vocês acham que o povo de Judá fez? Não deu ouvidos a Deus. E então Israel, a princípio, diz: não, tudo bem, nós não vamos permitir que haja esse tipo de culto ali em Canaã. Mas com o passar do tempo eles permitem. Mas Deus diz: não deveria acontecer isso, porque existe apenas um Deus. Não existem vários deuses. Quando a Bíblia se refere a deuses, ela está se referindo a ídolos que os homens criaram, a seres que não existem, seres que foram fruto da imaginação de pessoas. E Deus diz: eu não sou como esses deuses falsos. Por isso vocês não devem permitir que esse culto continue. O povo não ouve, e aos poucos a adoração a Baal começa a se misturar na vida de Israel. E essa adoração começa a ser implementada em Judá, pelo menos em três etapas. E é interessante como as coisas erradas começam na nossa vida quando seguem essas três etapas. Primeira, os
israelitas, quando chegam na terra, eles consideram os deuses cananeus menores que o Deus de Israel. Então eles dizem assim: não, só existe um Senhor de verdade, só existe um Criador dos céus e da terra, é o Senhor Deus. A gente vai deixar aqui as estátuas de Baal aqui em Canaã, mas a gente vai tolerar o culto dos cananeus a esses deuses. Se eles sobreviverem, os nossos escravos poderão cultuar esses deuses, mas a gente considera o nosso Deus maior do que eles. Então isso vai ficar muito claro. Essa é a primeira coisa que eles fazem. Depois disso, eles passam a adorar e a considerar o Senhor Deus como um super Baal. Então, com o tempo, eles começam a olhar e falam: bom, se Deus é maior do que os ídolos criados, então ele é o super Baal, ele é o top do top, ele é o Baal superior. Então eles começam a venerar agora o Senhor Deus como um Deus maior do que os deuses falsos. E aí nós chegamos no terceiro estágio de idolatria do povo. Eles misturam o culto a Deus com o culto a Baal. De tal forma agora que no culto ao Senhor, Deus foi considerado como um Baal, um Deus, um ídolo criado por mãos humanas. Deus foi rebaixado à posição de uma estátua criada por pessoas. Por isso, apesar dos esforços de Josias, ainda havia, como diz o versículo 4, havia em Judá ministros idólatras. Havia em Judá sacerdotes que veneravam vários Baais. E o que são Baais? A palavra que você vai encontrar no Antigo Testamento são Baalins. Baalins. Havia pessoas que ainda se curvavam aos Baalins em Judá. Veneravam esses seres como deuses. Nós lemos exércitos do céu, as pessoas cultuavam o sol, a lua, as estrelas. Não só isso, mas também veneravam Milcom, que também pode ser chamado como deus Moloque. Moloque era o deus de estimação de Salomão. Salomão amava Moloque, e Moloque exigia sacrifício de um filho recém-nascido, queimado vivo. Era isso que o povo de Israel fazia. Por isso, Deus diz nos versículos 7 a 9: o dia do Senhor está perto. E diante desse dia, todos devem se calar. A ideia de Deus é que naquele dia haverá um banquete e os convidados vão vir para se alimentar, e vão se alimentar de um sacrifício. O sacrifício vai ser o povo de Deus. Eu vou preparar vocês com purê de batatas, e as pessoas vão se alimentar de vocês. Eu vou acabar com vocês. E a condenação vai ser especial, dizem os versículos 8 e 9, aos príncipes que se vestiam de roupas estrangeiras. Essas roupas eram usadas no culto a Baal. Os reis, os príncipes, os líderes se vestiam em culto a Baal. Não só isso, mas ele diz: vou castigar também aqueles que pulam a soleira dos ídolos. O que era isso? Era como se fosse um local onde o ídolo ficava, e para cometer maldade as pessoas fugiam daquele local com medo de: vai que o ídolo vê, né? Se o Baal vê, ele vai me castigar, então eu faço a coisa às escondidas para o Baal não me ver. E Deus fala: vocês estão agindo dessa maneira, eu vou acabar com vocês, eu vou destruir todos aí. E Deus diz que esse dia, versículos 10 a 13, fica até difícil de ler essas palavras. Está na Bíblia, e é a palavra de Deus para nós, porque Deus diz que esse dia vai ser dia de choro por parte de toda a nação. A imagem aqui é de Deus acendendo uma lanterna nas trevas que eram naquela época, e Deus iluminando e vasculhando cada canto de Judá, levantando pedra sobre pedra, e mostrando a sujeira do povo, mostrando a imundície do povo, mostrando o pecado daquele povo, a idolatria daquele povo. Isso porque, olha o versículo 12, eles pensavam o seguinte: o Senhor não faz o bem nem o mal. O povo começou a considerar Deus simplesmente como os Baalins. O Senhor não é nada, o Senhor é apenas um ídolo, o Senhor é apenas uma estátua, o Senhor não é Deus de verdade, Ele é apenas um ídolo criado por mãos humanas. Mas Deus diz a partir do versículo 14, isso vai acabar. O dia do Senhor vai ser um dia de castigo. E Deus começa a dizer até o versículo 18: haverá guerras sem precedente, coisas que vocês nunca viram. Haverá destruições, catástrofes climáticas. Vai ter uma incomparável perda de vidas humanas. Pessoas vão morrer e vocês vão lamentar e vão chorar. Tudo aquilo que vocês têm de importante, tudo aquilo que vocês têm de precioso, nada disso vai ser útil nas suas mãos para fugir do dia do Senhor. Tudo no que vocês se apoiam vai esfarelar nas suas mãos. E aí nós chegamos lá no capítulo 3, no segundo ciclo que Deus diz sobre o juízo de Judá, versículos 1 a 7, olha o que Deus diz: ai da cidade opressora,
rebelde e contaminada. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não pratica o mal, manifesta a sua justiça a cada manhã. Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão destruídas. Fiz suas praças ficarem desertas a ponto de ninguém passar por elas. Suas cidades foram destruídas até ficarem sem ninguém, até que ninguém habitasse nelas. Eu dizia: certamente terás temor de mim, aceitarás a correção. Assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e mostraram seu desejo de praticar todo tipo de maldade. O assunto aqui no capítulo 3 de Sofonias é retomado e o juízo da capital de Judá, que é Jerusalém, é descrito com um pouquinho mais de detalhes. Nós percebemos nos versículos 1 a 4 uma descrição de como Jerusalém era vista por Deus, como Deus via a sua cidade. Versículo 1, olha o que ele diz: cidade opressora. É o povo de Deus, né? Imagina o nome da nossa igreja: igreja opressora, igreja rebelde, igreja contaminada. Esse era o povo de Deus na época, manchado pelo pecado. Que pecados eram esses? Versículo 2 diz que eles não ouviam a palavra do Senhor. Constantemente o Senhor chamava a atenção, o Senhor dizia pela boca dos profetas, eles não ouviam. Eles não ouviam. E Deus diz: vocês deixam de ouvir a correção, vocês não confiam em mim, vocês preferem tapar os ouvidos para mim. Pelo contrário, o que nós lemos nos versículos 3 e 4, os seus líderes, e aqui ele cita oficiais, ele cita juízes, profetas, sacerdotes, ao invés de conduzirem o povo em minha direção, eles são traiçoeiros. Eles devoram o povo como animais ferozes, violentos. Eles devastam o meu povo. As autoridades que deveriam proteger o povo estão se aproveitando do povo. E por isso Deus diz nos versículos 5 a 7, eu vou fazer justiça. No meio de Jerusalém pode não ter um justo, mas eu estou lá, e eu sou justo, e eu faço justiça diariamente. Eu não pratico mal, e eu vou punir toda injustiça. Mesmo que os injustos aí no meio não reconheçam, mesmo que eles não se envergonhem dos seus pecados, eu vou executar justiça, e eu vou devastar toda a terra. Essa é a primeira etapa do juízo de Deus. O juízo de Deus começará em Judá. Mas em segundo lugar, a segunda etapa desse juízo é que o juízo de Deus se estenderá a todas as nações. Começa com o povo de Deus, mas vai atingir todas as nações. E agora eu quero te convidar a ler o capítulo 2, versículos 4 até 15. Capítulo 2, de 4 a 15. Gaza será desamparada, e Asquelon destruída. Asdod será expulsa ao meio-dia, e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, da nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos destruirei sem que reste nem sequer um habitante. O litoral se transformará em pastagem, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá, para que se alimentem ali. De tarde se deitarão nas casas de Asquelon, pois o Senhor seu Deus cuidará deles e os trará de volta do cativeiro. Ouvi o insulto de Moabe e a zombaria da terra de Amon, com que insultaram o meu povo e ameaçaram tomar-lhe o território. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: tão certo como eu vivo, Moabe será como Sodoma, e a terra de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal e ruína perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante da minha nação os possuirá. Essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultaram e ameaçaram o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações o adorarão, cada uma de seu lugar, em seu lugar. Ó etíopes, vós também sereis mortos pela minha espada. Ele ainda estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma ruína, terra árida como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos, todos os animais selvagens, pelicanos e bichos selvagens se alojarão no topo de suas colunas. O som das aves se ouvirá nas janelas, e haverá ruínas nas entradas, pois ele expôs o madeiramento do cedro. Esta é a cidade alegre,
que vivia em segurança, que dizia no coração: eu sou e fora de mim não há outra. Como ela se transformou em ruína, em toca de animais selvagens. Todo aquele que passar por ela zombará e sacudirá a mão. O juízo de Deus se estenderá a todas as nações. Nesses versículos que lemos, Deus diz que vai julgar o pecado de Judá e vai usar as nações vizinhas como instrumento de justiça. Eles vão ser os convidados para aquele banquete, eles que vão se alimentar do povo de Deus. Mas isso não significa que esses povos vão ficar impunes pela sua maldade. Haverá um dia em que eles também vão ser julgados. E observe alguns detalhes desse juízo, é interessantíssimo isso aqui. Versículos 4 a 7, Deus cita as nações que ficam no litoral ao lado de Judá. Deixa eu tentar me situar aqui. Fica à esquerda do mapa, é a minha direita, a esquerda de vocês. Então, Deus está se referindo ao oeste, ao litoral em Judá. Ali moravam os filisteus. Um dia Deus diz: vocês também vão ser julgados, suas terras vão ser dadas aos judeus. Aí versículos 8 a 11, vai ser a vez de Moabe e Amon. E Moabe e Amon é o oposto, é a leste da terra de Judá. Deus diz: por causa da tua arrogância, por causa do mal que vocês fizeram ao meu povo, vocês vão ser destruídos como Sodoma e Gomorra. Então de oeste a leste, eu vou destruir as nações à direita e à esquerda. Depois, versículo 12, o castigo é estendido à Etiópia. E a Etiópia ficava situada na região sul de Judá. Por um tempo a Etiópia comandou o Egito, e o Egito subjugou o Israel por muito tempo. Deus diz: eu também vou acabar com vocês. Oeste, leste, sul. Falta o quê? Faltou norte. E a gente vê isso nos versículos 13 a 15. E o norte é representado pela Assíria. A Assíria e a sua capital, que era Nínive. Foi a Assíria quem devastou o antigo reino do norte, quem há 100 anos atrás acabou com Israel. E Deus diz: eu não deixei isso passar batido, não. Passaram 100 anos, mas eu não esqueci do que vocês fizeram. E eu vou pedir contas do que vocês fizeram há 100 anos atrás. O seu pecado vai ser vingado, vocês vão ser cobrados por suas maldades. Perceba que o juízo de Deus, ele não será apenas contra Judá, mas será também contra todas as nações, de oeste a leste, de norte a sul, começando por seu povo. E é isso que ele diz, capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Portanto diz o Senhor: esperai por mim, no dia em que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é ajuntar as nações e reunir reinos, para derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira sobre eles. Esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Chegará o dia em que o Senhor vai se levantar para saquear todas as nações. Nesse dia ele vai reunir todas as nações, todos os reinos da terra, e vai derramar sobre essas nações a sua ira, a sua indignação. Vai ser um dia de maldição, vai ser um dia de fogo, que vai consumir todos os pecadores. O juízo de Deus acontecerá, começando em Judá e se estendendo a todas as nações. Essa é a primeira parte da mensagem de Sofonias. Deus julgará todas as nações, começando pelo seu povo. O que a gente poderia destacar aqui de lição prática para nós? Pelo menos duas lições. A primeira lição é que o juízo de Deus é para todos. O juízo de Deus é para todos. Isso significa que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Eu não vou escapar, você não vai escapar. O fato de você frequentar uma igreja a sua vida inteira não te livra do juízo final. O fato de você nem acreditar que Deus existe não te livra do juízo final. Todos vamos encarar o juízo final. O juízo final é para todos. Porque Deus é Deus das nações. E mesmo que as nações não o reconheçam, Ele as criou. Apesar das nações não adorarem a Deus, elas vão se ver diante de Deus um dia. No final das contas, Deus reina, Deus governa até sobre os ímpios, até sobre os pagãos. Não só isso, mas Deus vê todos os pecados que eles cometem. E Deus vai punir, mesmo que ninguém mais veja esses pecados, mesmo que ninguém impeça esses pecados. Um dia, todo pecado, até aquele mais impune, até aquele que você esqueceu que cometeu, vai ser vingado pelo Senhor. Isso significa que não tem como escaparmos desse dia. Todos nós vamos enfrentar o juízo de Deus, porque Ele é para todos, e Ele vai alcançar a todos. A segunda lição que nós percebemos é que o juízo de Deus começa primeiro em seu povo. É assim que Deus começa, começando pelo seu povo.
Isso é interessante porque em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Pedro diz que o julgamento divino começa pela casa de Deus. O juízo de Deus, antes de atingir aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo, começa pelo povo de Deus. O povo de Deus é o primeiro a ser avisado do juízo final. O povo de Deus é um modelo daquilo que vai acontecer com todas as nações. Então, se você está recebendo esse tipo de mensagem prévia, se nessa noite você veio aqui querendo ouvir uma palavra boa e consoladora da parte de Deus, mas está ouvindo esse negócio difícil de engolir, você deve perceber que é para que você seja avisado de que haverá um juízo, e você tem que se preparar para esse juízo. Judá deveria se preparar para o juízo, e você deve se preparar para ele. Esses pequenos juízos, esses juízos pontuais na história, deveriam servir para nós de alerta, de ilustração para um juízo final muito maior que vai acontecer no dia do Senhor. E a pergunta é: você está preparado para esse juízo? Se ele acontecer hoje, você está pronto para esse juízo? Ele vai acontecer, você não deve brincar com a sua vida, porque ele vai acontecer. Deus julgará todas as nações. Essa é a primeira parte da mensagem de Sofonias. Mas há uma segunda parte, que é a parte que traz esperança para nós. Deus julgará todas as nações, mas Deus protegerá o seu povo desse juízo. Deus protegerá o seu povo desse juízo. E a gente vai ler isso no capítulo 2, versículos 1 a 3. Como é que Judá deveria encarar essa mensagem de juízo? Como é que eu e você deveríamos reagir diante do anúncio de que haverá um juízo? Como me preparar para o juízo? Deus propõe em Sofonias pelo menos duas reações ao povo, duas preparações. Já que o juízo vai vir, então faça essas duas coisas. Primeira, arrependimento. Capítulo 2, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Reuni-vos, ó nação sem pudor, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. Talvez. A primeira reação que Deus propõe ao povo é arrependimento. Em meio a esse anúncio de juízo, Deus faz um convite no versículo 1: reúnam-se, ó pessoas sem vergonha. É isso que ele está querendo dizer em outras palavras. A palavra reunir-se aqui, talvez traduzida na sua versão como se concentrar e se examinar, ela é muito interessante, porque ela significa literalmente alguém que está caminhando e a pessoa para de caminhar, ela está com alguma coisa nas mãos, ela solta essas coisas, ela se vira para trás, se agacha para recolher gravetos e levanta esses gravetos no seu colo. Eu vou explicar de novo. A palavra reunir-se é parar de caminhar, se abaixar e recolher gravetos caídos no caminho. Olha que interessante o que Deus está dizendo para o povo aqui. O povo vivia à sua maneira. O povo vivia em idolatria aos Baalins, tanto faz se Deus está nesse negócio ou não. O povo fingia culto a Deus. Então, sábado após sábado, eles se reuniam e eles faziam os sacrifícios, as festas, mas eles não estavam muito aí para Deus. E eles se entregavam no dia a dia à imoralidade, à injustiça. A vida deles parecia a vida de pagãos. A imagem aqui é de que todo final de semana esse povo ia até o templo de adoração com lenha para queimar no sacrifício a Deus. Aquela lenha que eles iam usar para o Senhor, mas também iam usar para os Baalins. E aí Deus diz o seguinte: ei, para um pouquinho aí, para de caminhar, nem chega no templo, olha para trás e vê o que você deixou cair no caminho, vê os gravetos que você derrubou pelo caminho. Sabe o que ficou para trás enquanto você está vindo me buscar todo sábado? Sabe o que ficou para trás? Ficou a fidelidade. O que ficou para trás foi a obediência. Vocês abandonaram isso há muito tempo. Vocês estão se entregando ao pecado com uma vida falsa, religiosa. E o que eu quero que vocês façam é parem de ofertar essa lenha suja, essa lenha molhada, essa vida de injustiça, essa vida de idolatria. Parem de ofertar esse negócio para mim. Olhem para baixo, vejam o que vocês deixaram cair, aquilo que ficou para trás há muito tempo.
A prática da justiça, soltem essa lenha velha, peguem isso que vocês deveriam estar segurando, a justiça, e juntem esses gravetos que vocês deixaram cair no chão. Gente, essa imagem aqui é formidável, é fantástica. Porque o que ia acontecer se o povo ouvisse a convocação de Deus? Eles iam ter que deixar os seus pecados de lado, eles teriam de se abaixar para pegar os gravetos que eles deixaram caídos no chão. E é impressionante a imagem que isso transmite. Imagine você, quando o seu filho está diante de você naquele auge da rebeldia, e você diz, me dá esse negócio, e ele joga no chão. E aí você diz, agora você vai pegar. E ele, não vou pegar. Você vai pegar. E depois de muita luta, é tranquilo, né? Fazer isso. Mas ele decide pegar, talvez chorando, depois da disciplina. E ele diante de você, e ele se agacha, chorando, e ele diz, e vai pegando. Você está acima dele. O queixo dele, que antes estava em riste, erguido, agora está para baixo. Ele está humilhado diante de você. E é isso que Deus queria que o povo fizesse. Parem de empinar o nariz para cima de mim e abaixem a sua cabeça. Se agachem no chão. Lembrem quem vocês são e vão recolher gravetos. É isso que vocês deveriam estar fazendo. Vocês devem se humilhar, devem abandonar o pecado e voltar à prática da justiça. O povo deveria fazer isso, versículo 2, antes que as promessas de juízo se cumprissem, antes que o calor ou o furor da ira do Senhor, no dia do Senhor, os alcançasse para queimar aquela lenha suja, molhada, aquelas obras ímpias que eles tinham, e queimar aquilo como palha. Só se eles fizessem isso, o versículo 3 diz, o povo iria buscar ao Senhor realmente, e seria de fato um povo humilde na terra, um povo que cumpre o juízo de Deus. Mas perceba um detalhe no versículo 3, isso não seria garantia de livramento, porque Sofonias convida o povo e diz, vocês deveriam buscar a justiça, vocês deveriam buscar a humildade, e talvez sejam poupados, encontrem abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez, se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar um bunker no dia da calamidade. Talvez. O primeiro passo para que a gente se prepare para o juízo final de Deus, o dia do Senhor, é arrependimento. Isso significa pararmos de praticar o mal. Significa pararmos de carregar aquela lenha suja e molhada que temos carregado. Mas não só isso, significa começarmos a praticar o bem, significa nos abaixarmos em humilhação diante de Deus e começar a pegar gravetos que nós deixamos cair há muito tempo e não deveríamos ter deixado cair. Mas significa, em terceiro lugar, clamarmos por misericórdia do Senhor antes que o castigo chegue. Talvez o Senhor nos poupe, talvez Ele nos livre. As perguntas para nós nessa noite são: o quanto dessas três coisas estão presentes nas nossas vidas? Você diz que está arrependido? Você dá ouvido ao convite de Deus para que você pare, para que você analise, examine o que você tem ofertado para Ele? Você tem a humildade de reconhecer que você não tem praticado a justiça? Você tem a humildade de reconhecer que você precisa agachar diante de Deus em humilhação e começar a buscar a justiça no lugar de fazer o mal que você tem feito? Ao fazer isso, você continua buscando ao Senhor em clamor por misericórdia, reconhecendo que mesmo que você faça tudo isso, o que você merece é castigo. Não muda o fato de você merecer castigo, você continua merecendo. Tem muita gente que diz que se arrependeu, mas a prática dessa vida é um sentimento de dever cumprido, do tipo: agora é Deus quem tem uma dívida comigo, eu já fiz a minha parte, eu já levantei a mão, eu tomei uma decisão por Jesus, eu me arrependi, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, então agora Deus tem que dar o perdão. Sofonias diz: não, talvez Deus tenha misericórdia de vocês. E o verdadeiro arrependimento tem esse sentimento: talvez Deus tenha misericórdia. Antes de julgar o seu povo, Deus oferece a oportunidade de arrependimento, e nós deveríamos nos preparar para o juízo com arrependimento. Mas há uma segunda reação que Deus esperava do povo, e que deve estar em nós: é a confiança. Confiança. Primeiro é arrependimento, segundo é confiança. E a gente vai encerrar o livro, capítulo 3, versículos 9 a 20.
capítulo 3, versículo 9 em diante. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das obras com que te rebelaste contra mim, porque tirarei do meio de ti os que exultam com arrogância, e nunca mais serás arrogante no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não praticará o mal, nem proferirá mentira, e não se achará língua enganosa na sua boca, pois se alimentarão e se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a condenação que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Reunirei os que te pertenciam e que se entristecem por causa das festas solenes, sobre os quais havia o peso da humilhação. Naquele tempo agirei contra todos os que te afligem, salvarei o aleijado e recolherei os dispersos, farei com que sejam honrados e reconhecidos em toda a terra onde foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos e honrados entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. O povo deveria esperar o juízo em arrependimento, mas em segundo lugar em confiança. Depois de prometer o juízo a todas as nações, depois de chamar o povo a se arrepender, Deus promete restaurar a humanidade. E nós vemos isso a partir do versículo 9. Perceba que nessa restauração o Senhor vai dar lábios puros a todos os povos. Versículos 9 e 10. Ou seja, pessoas de todas as nações vão ter a mesma oportunidade de invocar o nome de Deus e de servir a Deus com o mesmo espírito, em adoração sincera. Até pessoas de longe, versículo 10 diz isso. Pessoas vão ser reunidas a essa congregação de adoradores. Até mesmo pessoas além da Etiópia. Interessante, né? Deus disse que vai julgar a Etiópia, mas diz: mas eu também vou trazer pessoas da Etiópia para esse meu povo. Haverá um dia em que pessoas de todos os povos vão poder buscar ao Senhor, mesmo não sendo da linhagem de Judá, mesmo não tendo sido nascidos em Israel. Eles vão fazer parte do povo de Deus. E esse dia, versículos 11 a 13, nos dizem que vai ser um dia de redenção para o povo de Jerusalém, porque eles não vão mais ser envergonhados, eles não vão ser mais envergonhados por causa dos seus pecados, não haverá mais arrogante no meio deles. Pelo contrário, o povo vai viver em humildade verdadeira, versículo 12 diz isso. Eles vão ser de fato pobres de espírito, todos vão confiar no Senhor, e não vão mais confiar nos Baalins, naqueles ídolos que eles tinham criado. E esse povo, perceba o versículo 13, diz que esse povo é chamado de remanescente. Remanescente significa o restante, aquilo que sobra. Sabe o resto de ontem? Que é aquilo que a gente come normalmente na segunda-feira. É isso aí, é o que sobrou. É o sobrou. É isso aqui, vai ter um sobrou. Vai ter uma sobra do povo. E a sobra do povo, o remanescente, o restante, não vai praticar mais o mal. A nata, aquilo que sobrar depois do castigo, vai descansar seguro diante de Deus. Ninguém mais vai espantá-los, nem mesmo o pecado vai assolá-los. E Deus convida aqueles que fazem parte desse povo a cantar alegremente de todo o coração. A pergunta é: por que esse povo deveria cantar? A gente percebe isso a partir do versículo 14, até o final do texto. Pelo menos por 4 motivos esse povo deveria cantar. O primeiro motivo é pelo perdão dos pecados, versículo 15. Nesse dia, diz o versículo 15, no dia em que o Senhor trazer o seu povo e proteger o seu povo, Deus vai afastar a condenação que havia contra eles lá no passado. Ou seja, o maior inimigo do povo, que era o próprio pecado, vai ser derrotado. Então cantem por causa do perdão dos pecados. Mas o segundo motivo, versículos 15 ainda até o 17, o segundo motivo do povo cantar deveria ser pela presença do rei entre eles. Os versículos dizem que o rei de Israel, que é o próprio Senhor em pessoa, estaria no meio deles. Deus estaria ali entre o povo, e por isso eles não iam temer nenhum mal.
porque o Senhor ia proteger o povo com a sua presença. Quem ousa fazer alguma coisa contra o povo de Deus, se Deus está ali presente no meio do povo, nesse dia o Senhor vai salvá-los, e o Senhor vai alegrar o seu povo. Então, primeiro motivo, pelo perdão dos pecados, louvem a Deus por isso. Segundo, louvem por causa da presença do rei em nosso meio. Terceiro motivo, versículos 18 e 19, por causa da vitória contra os inimigos. Apesar de utilizar as nações ao redor para castigar Judá, Deus diz que um dia vai retirar essa humilhação do seu povo e vai castigar todos aqueles que feriram eles. Louvem a Deus por causa da vitória contra os inimigos. E por fim, o quarto motivo, a restauração à terra prometida, versículo 20. Mesmo que o povo seja espalhado por todo o mundo, quando for castigado, no dia do Senhor, o Senhor vai recolher esse povo novamente na terra. Nesse dia, o Senhor vai honrar o seu povo. O Senhor vai recompensar aquele povo que antes foi humilhado diante de todas as nações, porque as nações vão ser castigadas diante do povo de Deus. O que a gente está vendo aqui? Que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e ao mesmo tempo deveria confiar na proteção que Deus está prometendo. No dia do Senhor, eu vou proteger vocês. Se vocês se arrependerem e confiarem nessa minha promessa, vocês vão escapar com vida do juízo final, do juízo que está por vir. Essa era a mensagem de Sofonias. Lembra qual que é a frase? Deus julgará todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. E é isso que nós estamos vendo aqui, desde que esse povo se arrependa e confie nas promessas de Deus. É isso que Deus está dizendo ao povo. Porém, a maioria do povo não quis dar ouvidos ao profeta e nem atender aquelas reformas que Josias estava colocando no meio da nação. Quando Josias morre, o seu filho mais velho, que é Jeoacás, assume o trono. E em apenas 3 meses de reinado de Jeoacás, ele consegue anular e ir contra tudo o que o seu pai fez por 31 anos. Josias faz 31 anos de reformas. Jeoacás assume e em 3 meses acaba com tudo. E o povo volta de novo aos pecados dos antepassados, aqueles piores reis, Manassés, Amon. Então Deus envia o castigo que ele prometeu. E esse castigo vem pelas mãos da Babilônia. A Babilônia havia atacado a Assíria, cresceu, se tornou mais forte que a Assíria. A Síria foi castigada por Deus, como o livro disse que aconteceria. E agora a Babilônia vem contra o povo de Judá. Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, cerca Judá, captura a cidade por volta do ano 609 a.C. E esse é o início daquele julgamento que Deus prometeu, que se cumpre totalmente no ano 586, 23 anos depois, quando os babilônios derrotam de vez a nação de Judá e levam os sobreviventes da guerra como prisioneiros para a Babilônia. E mesmo assim, grande parte desses que sobrevivem continuam no pecado. É impressionante. Eles vão para a Babilônia como prisioneiros de guerra e ainda continuam em pecado. Apenas uma parte deles, apenas uma minoria de fato se arrependeu. Apenas uma minoria confiou nas promessas do Senhor. E essa minoria é o verdadeiro remanescente. É o que restou. É a sobra. É o restante de Israel. Esses puderam ver a derrota de vários dos inimigos da nação. Viu a Babilônia vencendo os inimigos a oeste, leste, norte, sul. Futuramente viram até a própria Babilônia sendo derrotada pelos persas, 70 anos depois do cativeiro, de serem dominados. E depois disso o Senhor permitiu que grande parte desse povo crente pudesse voltar para Jerusalém. Eles passam 70 anos como prisioneiros de guerra e agora o Senhor permite que eles voltem. Esdras, Neemias trazem o povo de volta a Jerusalém. Eles começam a reconstruir a cidade santa, mas mesmo assim ainda faltava muito para que aquelas promessas do dia do Senhor se cumprissem. E é assim que termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com uma grande parte de judeus arrependidos e confiantes em Deus, voltando para Judá, mas agora eles estão dominados pelo Império Greco-Romano, que conquistou os persas, e ainda estão ali aguardando o dia do Senhor. O dia da visita de Deus, em que Ele vai julgar todas as nações e vai proteger o seu povo. Ainda faltava o cumprimento de muita coisa. Por exemplo, faltava o perdão definitivo dos pecados. O povo de Israel nunca viu isso no Antigo Testamento sendo cumprido, claramente. Faltava a presença do rei. O povo não tinha o próprio Deus em pessoa. Faltava a vitória contra todos os inimigos. Os romanos ainda estavam lá. Faltava a restauração final da terra prometida. Até hoje, você sabe como é Israel, a bagunça que é lá na terra.
Ainda faltavam essas promessas. Há um detalhe importante a se destacar aqui. Perceba que as duas promessas de Deus em Sofonias, elas parecem acontecer em partes. As promessas de Deus de que Ele vai julgar as nações e de que Ele vai proteger o seu povo, acontecem primeiro em momentos específicos na história, mas ao mesmo tempo estão apontando para algo definitivo no final dos tempos. Deixa eu explicar para vocês aqui. Olha que interessante. Deus vai julgar todas as nações. Essa é uma coisa que Deus prometeu em Sofonias. E Deus faz isso pontualmente, faz isso momentaneamente. Ele castigou a Filístia, Ele castigou Moabe, castigou Amon, castigou a Etiópia, a Assíria, castigou até a própria Babilônia e castigou até o próprio povo de Judá. Então o juízo às nações aconteceu? Sim ou não? Aconteceu. Mas ainda restam outras nações para serem julgadas. Nações da época do povo de Israel, quanto às nações de hoje. Então esse juízo de Deus às nações aconteceu pontualmente, mas ainda vai acontecer no juízo final. A mesma coisa acontece com Deus protegendo o seu povo. Pontualmente Deus preservou um restante do povo daquele castigo que Ele trouxe sobre Judá. Mas ainda falta Deus cumprir as demais promessas. Falta perdão, falta um rei, falta vitória, falta restauração final. Ou seja, o definitivo dia do Senhor ainda está por vir. E nós podemos sair daqui essa noite sabendo que Ele está próximo de se cumprir. O dia do Senhor está próximo de se cumprir. E sabe por que nós podemos afirmar isso? Porque houve um evento na história que deu início à contagem final. Sabe o cronômetro? Quando você dá start. Houve um evento na história que deu o start da contagem final. Inaugurou o cronômetro divino. E esse start foi o nascimento de uma pessoa em Nazaré. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, cerca de 400 anos depois do retorno de muitos judeus até Jerusalém. É no momento do nascimento desse bebê que começa a proteção que Deus prometeu ao seu povo. É o nascimento de Jesus que marca o fim do exílio dos judeus. É o nascimento de Jesus que marca o início da inclusão de pessoas de todas as nações dentro do povo de Deus. E sabe como nós podemos afirmar isso? Mateus capítulo 4, versículo 17, é o texto que eu gostaria de encerrar a nossa pregação. Mateus 4, 17. Ao completar os seus 30 anos de idade, esse Jesus que nasceu igualmente a Sofonias, com 30 anos de idade, começa o seu ministério. Jesus começa a pregar uma mensagem. E olha a mensagem que ele prega, Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu está próximo. Jesus é o inaugurador do dia do Senhor. Jesus, ao morrer na cruz 3 anos depois de dizer essas palavras, substitui o povo rebelde diante de Deus, sofre a condenação do juízo que o povo de Deus merece sofrer, e após isso ele ressuscita, sobe aos céus, para a destra de Deus Pai. E por causa dessa obra, tanto os judeus, tanto aquele povo rebelde, quanto pessoas de todas as nações, como eu e você, podem ser perdoadas por Deus, se arrependerem de seus pecados, como Sofonias ordenou, e se confiarem nas promessas de Deus que estão em Jesus Cristo. A partir daí, a partir da vinda de Jesus, você continua lendo o Novo Testamento, e o dia do Senhor toma um novo nome, é chamado de dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia em que Jesus vai voltar em glória nos céus e vai julgar todas as nações. Os que se arrependem e confiam em Jesus, apesar de não escaparem do dia de Cristo, porque ninguém vai escapar desse dia, apesar de não conseguirem se esconder, apesar de não conseguirem fugir desse dia, os que se arrependem e confiam em Jesus, vão encontrar no próprio Jesus proteção, vão encontrar em Jesus abrigo contra a calamidade que está por vir. É em Jesus que se cumprem todas as promessas de Sofonias, de proteção. Em outras palavras, o único bunker capaz de nos proteger da maior de todas as catástrofes da história, que é o juízo final, é a fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz.
Então, quem crê nessa obra vai ser protegido no dia do juízo e vai experimentar todas as promessas feitas por Sofonias. E é isso que Sofonias diz, e é por isso que ele é considerado um resumo das profecias de todo o Antigo Testamento. Porque ele, em resumo, diz: Deus vai julgar todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. É isso que eu e você precisamos saber sobre o dia do Senhor. Deus julgará todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. A gente já sabe como que essa proteção vai acontecer, por meio de Jesus. E como nós reagimos a isso? Eu queria dizer só reagindo como Deus convoca o povo em Sofonias. Sofonias 3,14, Deus diz: sabe como vocês vão se preparando para o dia do Senhor? Canta alegremente, ó filha de Sião. Canta, rejubila, ó Israel. Regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém, porque Deus julgará todas as nações, mas protegerá o seu povo desse juízo. Então, que esse dia do Senhor venha. Eu não tenho medo desse dia, porque o Senhor vai proteger o seu povo que confia em Jesus. Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a mensagem que a igreja deveria estar cantando hoje. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós clamamos para que o dia do Senhor venha. Diante dessa mensagem, nós não precisamos temer o dia do juízo, porque em Jesus nós encontramos proteção. Que essa verdade inunde o nosso coração de alegria, e que cantemos que Jesus volte, porque essa é a maior redenção do seu povo, a volta do nosso Salvador. Para aqueles que têm medo, Senhor, do dia do juízo, que não estão certos do que vai acontecer com eles, eu oro para que o Senhor quebrante esses corações, que eles se arrependam e que encontrem graça e misericórdia em Jesus Cristo, e que creiam nas promessas do Senhor, porque assim também serão protegidos. Obrigado pelo livro de Sofonias, que é tão importante para a nossa fé. Assim oramos e queremos cantar: volte, Senhor Jesus. Amém. Amém.